Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro do Florestan Fernandes, que é este aqui, dando sequência ao nosso quadro Florestan Fernandes. Este livro, Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, tem duas partes. A primeira com 5 capítulos, que contém o que Florestan chamou de diagnóstico da situação brasileira, e a segunda parte, que seria uma sessão mais propositiva. Na primeira parte, o Florestan faz um alentado panorama do ensino superior no Brasil e mostra que o avanço qualitativo e quantitativo deixa muito a desejar ao longo do século XX. Então ele divide a história do ensino superior brasileiro em 3 grandes fases. A primeira fase do século XIX até o início do século XX, seria a fase da escola superior. A segunda fase, entre os anos 30 e 60, corresponderia à fase dos conglomerados de faculdades, e o que ele defenderia a partir da década de 60 era que esses conglomerados feitos de faculdades isoladas dessem lugar a efetivas instituições universitárias. O que o Florestan critica nos conglomerados educacionais? Ele vai dizer que esses conglomerados não passam de ajuntamentos de células que foram reunidas sem uma necessária reflexão prévia e sem um caráter crítico. Então, essas estruturas de conglomerado que vigoraram na Primeira República, elas acabavam herdando certos pressupostos de uma concepção de ensino universitária que era aquela tradicional no século XIX. Então, o Florestan diz nesse livro, nessa primeira parte, nos primeiros 5 capítulos, ele vai defender que, em lugar de mantermos essa herança que vem do século XIX, que é uma herança ainda com resquício da cultura portuguesa, europeia, que era necessário que a universidade atual, ou seja, no tempo que ele escreveu o livro, nos anos 60, que a universidade brasileira fosse mais crítica, mais comprometida com o contexto socioeconômico e cultural do seu tempo, e que, em vez de lidar com interesses de países externos ou pressões institucionais que vêm de fora das universidades, que ela trabalhasse com a figura do professor, do aluno, ou seja, da comunidade acadêmica em si. O que o Florestan Fernandes vai chamar atenção nesse livro é para o fato de que nessas 3 fases da universidade brasileira houve de fato uma melhoria nessa distribuição de ofertas e nessa mudança de concepção de universidade. Portanto, entre as escolas superiores, os conglomerados educacionais e a universidade crítica, haveria, portanto, uma espécie de uma evolução desejável, só que essa tentativa de mudança foi brecada, não só pelo golpe de 64, mas também porque havia já interesses conflitantes entre as classes médias e as classes altas, as chamadas elites, que estavam compactuadas com os interesses externos, em particular dos Estados Unidos. Aliás, uma constante. Como nós sabemos, os países externos que, de certa forma, colonizam o nosso país até hoje, eles não têm nenhum interesse em que nós tenhamos instituições funcionando bem, democraticamente, e especialmente eles têm receio desse funcionamento crítico. No primeiro capítulo nós lemos o seguinte: o que é essencial em nossas meditações
vem a ser o grau de radicalismo intelectual que precisa ser incentivado pelas instituições universitárias de que carecemos. Não precisamos da universidade como um bem em si, como um símbolo de progresso e de adiantamento cultural. Precisamos dela como um meio para avançarmos da periferia para o núcleo dos países que compartilham a civilização baseada na ciência e na tecnologia científica. Por isso, pretender universidades e sufocar o radicalismo intelectual que elas pressupõem vem a ser o mesmo que destruir o doente pela cura. Como vocês lembram, o título dado a esse livro envolve ou reforma universitária ou revolução. Nos termos que o Florestan Fernandes propunha essas mudanças na estrutura das universidades, é evidente que ele mesmo reconhece que o necessário era uma revolução nas instituições. Vejam esse trecho aqui que interessante. Herdamos a colonização portuguesa da sociedade senhorial e escravista, da oligarquia da Primeira República, níveis ínfimos de aspiração educacional e propensão a bloquear a democratização do ensino e a concepção de que o ensino superior constitui um privilégio das elites, das classes possuidoras. E aí ele defende que ou a gente defenderia esse farisaísmo que nos conduziu a essa situação educacional, ou teríamos que romper com esse farisaísmo, e aí palavras dele, revolucionando o nosso sistema escolar, usando o ensino em especial, o ensino médio e superior, como um meio de ruptura da inércia cultural. A escola é uma produção do homem. Por que as universidades brasileiras mantêm, em parte, essa estrutura herdada do século XIX? Segundo Florestan Fernandes, sob o tipo de regime de classes que se originou com o capitalismo, a distribuição das oportunidades educacionais, especialmente ao nível do ensino superior, é condicionada pela situação econômica, social e política das famílias dos estudantes. E aí ele conclui: as ideologias ignoram, dissimulam ou ocultam tais inconsistências. Por isso, os valores educacionais de uma sociedade democrática vão numa direção, a distribuição das oportunidades educacionais em outra direção. A estrutura da renda, do poder e do prestígio social determina normalmente a desigualdade entre os competidores e facilita a manipulação das funções institucionais no sentido de favorecer as classes que detêm o controle social, econômico e político da ordem estabelecida. Portanto, a universidade defendida pelo Florestan não é aquela instituição alheia às questões sociais. Pelo contrário, ela tanto produz debates que interessam a sociedade, quanto incorpora em seu currículo questões essenciais à sociedade brasileira. Não se trata, portanto, de uma concepção de que o professor, o intelectual, o pesquisador estaria numa torre de marfim, isolado ou acima dos demais colegas de ofício que estão no nível fundamental, no nível médio, mas pensar também, pelo contrário, que o professor da universidade, os alunos, seu corpo em geral, precisa estar sim atrelado às questões sociais, políticas, culturais, artísticas, que, portanto, têm que ser acolhidas e têm que levar a resultados por intermédio das universidades. Portanto, a universidade passa a ser vista como um agente e não apenas como uma espécie de veículo que se acomoda às pressões externas que são comuns em países subdesenvolvidos, como ele chama aqui, como era dito do Brasil nos anos 60. Portanto, recapitulando o que Florestan diz e avançando nessa discussão, a nossa universidade atual tem resquícios fortes
de uma escola superior do século XIX, que privilegia a formação na figura do professor catedrático, daquele profissional liberal que não se vê como um assalariado apenas, mas como uma espécie de intelectual, um semideus, que se considera acima das demais categorias. No século XX, até a década de 60 pelo menos, a Primeira República reciclou esse modelo com outro nome, que o Florestan chama de conglomerados educacionais ou conglomerados universitários, né? E ele vai dizer que o conglomerado tem um problema porque ele não articula as faculdades que eram isoladas antes. Elas continuam isoladas, mas aparentemente unidas por uma cola muito esquisita. A partir da década de 60 começa uma discussão, uma ampla discussão de setores progressistas, alunos, professores, etc., para que se mudasse, se revolucionasse a universidade, mas essa mudança foi brecada, como sabemos, pelo golpe de 1964, que simplesmente aboliu todas as liberdades previstas, a não ser os privilégios que continuaram sendo daqueles mesmos que já estavam no poder. Portanto, fica feito convite para que vocês leiam esse livro muito importante de Florestan Fernandes, que discute o caráter reformista da universidade ou revolucionário. Ao ver do pensador Florestan Fernandes, era muito importante, era fundamental que nós, professores, os alunos, os funcionários, enfim, tivéssemos essa consciência de que, sem alterar as estruturas universitárias, sem mudar a concepção de classe social e sem sermos solidários, não conseguiremos alterar as relações, no sentido de que elas melhorem, se tornem mais inclusivas, democráticas e, obviamente, menos dependentes, cada vez menos dependentes, dessa pressão que vem tanto das elites brasileiras quanto dos países que tentam manter o Brasil sob sua tutela. Obrigado e até a próxima.